E aí está falando o seguinte, em alguns documentos falam que no fim de 2018, a dívida do Atlético estava em 590 milhões. Quando chegou no final de 2020, no balanço de 2019, a dívida do Galo estava em cerca de 745 milhões. Chegou em 2021, a dívida chegou em 1,2 bi. Como é que é isso? Como é que é? Vocês estão... Gente, é importante entender isso, por isso que a gente faz essa demonstração no conselho. Tem alguns pontos que têm que ser olhados. Vou dar 3 exemplos para você. Um é o plantel do Atlético. O Atlético não tinha um plantel que não valia nada, ou muito, muito pouco. Hoje tem um plantel que vale dinheiro. Né? Se você pegar alguns jogadores no Atlético, vale um bom dinheiro. Então a gente estima que o plantel do Atlético vale 800 milhões. Aí vocês conhecem bem esses números aí, podem avaliar. Segundo ponto é o seguinte: o endividamento que tinha, por exemplo, vou dar um exemplo de 2011. Teórico era de 200 e poucos milhões. Só se você corrigir esse endividamento de 200 e poucos milhões de 2011 para cá, com a taxa, já dá 1 bilhão. Você estancar aquele endividamento. Depois tiveram uma série de coisas que tiveram que ser pagas, que foram as dívidas da FIFA, os acordos trabalhistas, que foi muita coisa, muito dinheiro em acordo trabalhista, em dívidas tributárias. Então, na realidade, o Atlético tinha escondido debaixo do tapete mais de 400 milhões de dívida. Então, era muito mais do que se parecia ser, né? Isso foi aparecendo, igual o Cruzeiro, por exemplo. O Cruzeiro, você ganhava o balanço do Cruzeiro, era 200, depois as coisas que não apareciam. Então, por isso que eu falei que foi importante ter feito aquela auditoria, para a gente tentar entender tudo que tinha. E mesmo depois daquilo, apareceu uma série de coisas. Chegava lá, não sei o quê, do Maxwell, tanto da FIFA, você tinha que pagar, pô. Senão você perdia ponto, perdia aquele transfer ban e tal. Poxa, então foi agora não, agora eu tenho certeza que o que está lá está consolidado e nós não estamos trabalhando para liquidar, mas é uma bagunça, né? No bom sentido, né? O próprio Sérgio Câmara admite isso, que quando ele pegou o Atlético, ele viu, era muito pior do que ele imaginava. Mas depois ele viu que era muito pior que ele imaginava que ele imaginava. Porque a hora que os profissionais entraram lá dentro e reviraram o Atlético, a coisa era muito pior, né? Então era bagunçado, o Atlético era bagunçado. De uma forma geral, os clubes brasileiros todos têm esse problema, porque contabilmente falando, você pode usar os artifícios que foram usados no Atlético e outros clubes também fizeram a mesma coisa. A gente apelidou isso de esqueletos nos armários, né? Quer dizer, você pode deixar essa dívida meio que escamoteada porque você ainda tem recursos a serem utilizados para ver se consegue ficar livre dela. E aí você não coloca em dívida enquanto não tiver definido. O que não se sabia era o volume dessas dívidas que estavam sendo proteladas ou estavam sendo deixadas de lado. Algumas outras, inclusive, estavam sendo proteladas legalmente pelo Atlético de um instrumento que, assim, só clubes mesmo que não têm intenção de pagar que usa, que é arrumar um escritório no exterior, lá na sede da FIFA, lá, para poder ficar arrumando protelações mesmo de decisões. O senhor tem ideia de qual foi o valor só dessa parte que foram ações protelatórias do Atlético que estava devendo e que ninguém computava isso em balanço algum? Vou te dar um exemplo, né? Vamos supor que você compra você tem que pagar um jogador, pode ser o Tardelli, o Maxwell, o Chara, qualquer um. Está lá tantos dólares a R$1, a R$2. Aí o dólar sobe para 5. Tem mais multa, mais isso, aquela dívida fica muito maior, né? Então foram praticamente 300 milhões só nisso. O Atlético gastou 300 milhões só nessa bagunça que ficou para trás. Então não adianta, por isso que eu falo, a gente quer ter um time forte, competitivo, mas não adianta você ganhar um campeonato, depois você está liquidado. Você vê o Cruzeiro, poxa. O Cruzeiro é o exemplo certo do que não fazer. Quer dizer, ganhou o campeonato aí e tal, e depois ficou, se não fosse a SAF, ele estava, sei lá onde é que o Cruzeiro estava hoje, né? Talvez estivesse na terceira divisão. Ele não podia comprar jogador, não podia fazer, não tinha dinheiro. A dívida era muito maior do que se esperava, né? Outro dia o Ronaldo deu até uma declaração, não sei se vocês viram, né? O Ronaldo Cruzeiro falou assim, poxa, a dívida era tanta hora, parece mais 30 daqui, 20 daqui. Ou até o Ronaldo está porque está aparecendo uma dívida no Cruzeiro. Essas da FIFA, parece. Eu acho que a dívida do Atlético não vai aparecer mais nada. Estão liquidando todos os passivos trabalhistas, fizemos um acordo com todos os passivos para pagar em 3 anos, está faltando
pagamos 2, só faltando o terceiro, aí 2024 sendo um pouquinho, então quase tudo pago. Então isso vai ser muito bom para nós, né? Isso, os jogadores e funcionários como um todo, né? Só para outra coisa, folha de pagamento atrasada. O atleta em dia. Pode ter um tipo de futebol com folha de pagamento atrasada. Tá, só para complementar essa questão também, em tudo isso que a gente está falando aqui, né, eu que estou de fora já tinha algumas informações sobre algumas dívidas que estavam aí, mas, de uma certa forma, os discursos feitos pela diretoria, né, pelo senhor, pelo Rafael e tudo mais, ao longo destes 2 anos, também atrapalharam um pouco nesse entendimento da torcida de como que estava a situação do clube, e aí as cobranças aumentam ainda mais. Vou citar um exemplo agora, o senhor acabou de falar que a ideia é zerar as dívidas do Atlético, e a gente sabe que isso é quase impossível, principalmente por conta das dívidas com a Receita e com o governo federal. A dívida da Receita é o Profut, está escalonado, né? A gente sempre falou em liquidar as dívidas ruins, que era o plano inicial até 2026. Só que aí a gente tem que gastar menos no futebol para poder pagar. E com o caso da SAF, se ela acontecer, a gente vai poder pagar as dívidas e ainda ter um futebol competitivo. Por isso que eu acho que a SAF vai ser importante para o Atlético. Você vai conseguir liquidar essas dívidas e ainda ter um time de futebol bom. É mais do que isso, né? Ter uma base boa, ter um investimento de infraestrutura um pouco maior. Nós estamos precisando investir um pouco. Precisa investir, né? Você pega, por exemplo, o Palmeiras, né? Que investiu muito na base e puxa, está dando um resultado fantástico. Mas mais que investir só na base, em tecnologia também. O CT nosso, apesar de ser o melhor CT do Brasil, está precisando melhorar. Tem muita coisa para ser feita lá. Então, temos que melhorar.